Olá, amigos. Está começando agora o nosso Região Metropolitana em Debate. Hoje nós temos uma responsabilidade adicional, porque eu saio daquela rotina de estar entrevistando pré-candidatos e faço um hiato para estar entrevistando hoje o deputado estadual Roberto Carlos. Ele que integra naturalmente o PDT. Tem uma história interessante porque ele não é... A gente poderia apresentar ele como filho de seu Ezequiel Cardoso Leal e de dona Maria Amélia Almeida França. O fato é que esse jovem deputado, ele é de abril de 1986. Ele nasceu no município de Uauá, que é um negócio interessante, né? Uauá, pouca gente conhece e tal, mas a informação e a história dele conta perfeitamente que ele começou a sua vida política e também morou durante muito tempo em Juazeiro. E dentre, naturalmente, as suas andanças, ele teve como seu primeiro grande momento político, foi o seu primeiro mandato, vereador em Juazeiro, em 1992, salvo engano. E para falar sobre esse assunto, mais para falar sobre essa classe política hoje tão desprestigiada que é a classe política, vamos falar também do cenário nacional e, por que não, na política do seu partido, do PDT, qual a visão do partido, a visão dele em relação às eleições minoritárias que vão acontecer em outubro, se tudo continuar como está. Então daqui a pouco nós vamos estar conversando com ele, logo após o intervalo. Até lá. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa de hoje. Você já sabe, estou tendo o privilégio de conversar com o deputado estadual Roberto Carlos. Ele integra o PDT, uma legenda que o acompanha ao longo da vida política. E é lógico que, dentre a história de ser um comerciante, alguém nasceu num município pacato, numa situação
eu diria assim, de muita dificuldade. Auá, como a maioria dos municípios baianos, pelo menos a metade, sofre e muito, naturalmente, no seu dia a dia. Mas imagina alguém sair cedo, ir para Juazeiro, quer dizer, já é meio forasteiro, e lá a família, enfim, cresce, se desenvolve, e ele, naturalmente, foi reconhecido ao longo do tempo pelo ótimo relacionamento que consegue fazer facilmente e consolidar isso, mas principalmente também pelas suas ações na área esportiva, sobretudo no futebol. Tanto é que foi presidente de Juazeiro e fundou o Juazeirense, quer dizer, coisas que ele vai poder explicar. Mas enquanto deputado estadual, ele teve e participou de muitas comissões, o que dá um cenário, uma visão de Bahia muito ampla, porque ao transitar um deputado ao longo da sua missão enquanto legislador do Estado, ele, nas comissões, ele tem a oportunidade de passar ou de participar de um raio-x do nosso Estado. Deputado, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu quero estender esse agradecimento, inclusive, a um pré-candidato a prefeito Lauro Freitas, Mauro Cardim, que também integra o seu partido, o PDT, e já estou sabendo que seu filho, você tem um bocado de filhos, vários filhos com a letra R, né? E um deles, inclusive, é pré-candidato, será candidato a vereador em Salvador. Boa noite, muito obrigado e, mais uma vez, esteja em casa à vontade para a gente falar sobre um bocado de coisa. E eu queria que você começasse pela sua história. Conta para a gente um pouco dela. Olha, Rui, eu que agradeço o convite. Obrigado. Estou extremamente feliz por participar dessa instituição tão importante para a vida de todos nós. Agradecer também a meu amigo Mauro Cardim, pelo convite. Tenho convicção que será o prefeito dessa terra, até pela história dele, um empresário que lutou muito para conseguir chegar onde chegou. E ele é um homem preparado, um homem que o povo de Lauro de Freitas já conhece e sabe como lidar com ele, porque sabe as qualidades que ele tem e também sabe os defeitos que ele tem. A população conhece Mauro Cardim com muita aproximação. Por isso que eu quero mandar um abraço especial a você, Mauro. Felicidade, que Deus continue te abençoando e vá em frente que você consegue, porque você é um homem realmente dedicado, um homem predestinado, e Deus está na frente. E quando Deus comanda, quando Deus bota a mão, nenhum comedor de farinha pode impedir. Bom, quanto à minha trajetória, realmente... Pois é, o Auá. A terra do bode. A terra do bode. De mulher bonita, viu? Opa! Muita mulher. Os homens não são bonitos, não. O mais bonito lá de Uauá sou eu. Já viu que não é muita coisa. Boa, vamos lá. É verdade. Eu nasci na cidade de Uauá, num povoadozinho pequeno chamado Poroém. Saí de lá porque onde nós morávamos não tinha água para beber e não tinha energia elétrica. Graças a Deus, graças ao nosso presidente Lula, colocou energia lá. E graças ao governador Wagner, na época, pedi a ele, e ele levou água do Rio São Francisco para o meu povoado chamado Poroém e mais 20 e poucas localidades. Mudou a história. Mudou a história. Hoje lá tem televisão, internet, energia, água, enfim. Só sabe que faz falta quem vive com isso, né? É verdade. E lá, Rui, meu pai saiu para a cidade de Juazeiro. Em Juazeiro eu fui trabalhar nas ruas com meu pai, como camelô, muito jovem, com 10 anos de idade. E lá começamos a trabalhar nas ruas, de repente fundamos uma associação dos pequenos comerciantes e feirantes lá do Mercado Municipal Joca de Souza Oliveira. E depois de estar lá trabalhando, a comunidade disse: opa, temos um representante político. E eu disse: quem é? Disse: é você. Eu? Não, é você. Pronto, que é o representante político. A liderança aconteceu. E aí aconteceu, eles me induziram a entrar na política e realmente eu entrei. Fui candidato a vereador, fui eleito desde o primeiro momento que eu fui candidato, fui eleito 3 vezes em Juazeiro
como vereador. Você foi o mais votado, foi um dos mais votados. Fui o mais votado, né? Em 2000, foi o vereador mais bem votado da história de Juazeiro, com 19 vereadores. E estou aqui como parlamentar, estou no quarto mandato. Quarto mandato. Quarto mandato. Sou o único deputado na história da Assembleia que teve voto em toda a Bahia. A Bahia tem 417 municípios. E eu fui votado pelo segundo mandato consecutivo em todos os municípios. Claro que não é fácil, e até porque eu nunca tive nada fácil. Eu não tenho um apadrinhamento político, não tenho herança política, não tenho herança financeira. Foi muito duro chegar aonde eu cheguei. Graças a Deus, claro que Deus sempre colocou a mão, e estou na Assembleia Legislativa, como você frisou. Já fui presidente interino da Assembleia Legislativa, fui vice-presidente votado, fui primeiro secretário votado, já fui presidente de várias comissões, como uma que eu destaco aqui, que é a Comissão de Defesa do Consumidor. Fui membro de várias comissões, inclusive sou membro hoje de muitas comissões e presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, que realmente está me dando uma experiência muito boa. O estado do tamanho de um país como a França, a Bahia tem uma área de conhecimento fabuloso. E lá nós inclusive, fizemos várias discussões com temas importantíssimos. E um dos temas agora que nós estamos discutindo na Assembleia, na Comissão de Agricultura e Política Rural, é que o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual notificaram os bancos sociais e os particulares também, para que eles não liberem empréstimos para a agricultura familiar e nem tampouco para a atividade agrícola. E isso causou um grande prejuízo para aqueles que querem comercializar, querem produzir, principalmente a minha região, que é a região do Vale do São Francisco, que tem a base da sua economia a agricultura e principalmente a agricultura irrigada. E aí os bancos e o Ministério Público Federal disseram, a partir de agora não pode liberar mais nenhum centavo para o ramo agrícola, nem tampouco aqueles que já emprestaram tem que bloquear. E aí fizemos uma audiência pública com o Ministério Público Federal, o estadual, o governador, os representantes do governador, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Casa Civil, a Secretaria de Agricultura, para buscarmos um meio termo para que as pessoas não se sintam prejudicadas, sem a estrutura financeira desses bancos, e nem tampouco o Ministério Público se sinta agredido, porque o governo do Estado baixou um decreto em 2014, isentando de licenciamento ambiental essas empresas, essas pessoas que são ligadas ao meio agrícola. Por isso que foi um tema realmente importante. O fato é que é um sofrimento hoje, quem é um produtor agrícola, e a gente precisa quebrar paradigmas e barreiras. A gente sabe que na vertente política a sobrecarga, porque a conta chega para o político também, não é? E como chega? E hoje, no momento em que a classe política está, eu diria assim, mais do que nunca em xeque. O desprestígio, a falta de credibilidade, os questionamentos dão hoje muito mais motivos à pessoa de não se manter ou não ingressar na carreira política. Não é? Mas há uma outra coisa, só se muda estando lá, ou pelo menos essa possibilidade de mudança só acontece quando você almeja e senta na cadeira e começa de alguma forma a legislar. Como é, naturalmente, o seu caso. Mas é uma luta entre o querer e o poder. É verdade. Eu acho que na cabeça de um deputado, esse filme passa quase todos os dias. Querer ajudar a resolver e não poder, porque depende dos outros muitas das vezes. Agora me diga uma coisa, para voltar um pouco ao tempo. Seu Ezequiel e seu pai e Dona Maria Amélia, Adélia, Dona Maria Adélia, imaginavam um dia ter um filho político? Não. Não vai responder agora. A gente vai esclarecer isso daqui a pouco, logo após o intervalo. Daqui a pouco.
Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil. Muito bem, de volta com o nosso programa de hoje. Claro, muitas pessoas já falaram Roberto Carlos. Não, obviamente já sabe que não, ele não recebeu naturalmente nenhum voto de Roberto Carlos cantor, mas naturalmente num processo eleitoral, ainda que tenha chegado algum voto, ele é bem-vindo, mas um voto responsável, um voto absolutamente dedicado a uma causa ou alguém que de fato sempre representou uma região sofrida. E aí, nessa coisa de região sofrida, eu perguntei, houve influência dos pais nessa pegada dos irmãos, da família, da criação? Quem teve, naturalmente, quem foi o elo político que germinou, naturalmente, Roberto Carlos, o político da família? Como é que isso, em algum momento, aconteceu? Foi natural? Foi só pela associação local mesmo? Ou já tinha um parente, né, seus pais, ou enfim, como é que é isso? Olha, Rui, é interessante. Minha mãe não gostava de política, meu pai também não gosta de política, até hoje ele não gosta. Eu não tenho nenhum parente. Não tem explicação do DNA. No DNA não tem explicação. O DNA veio mesmo da descoberta dos pequenos feirantes lá em Juazeiro, dizendo, olha, esse rapaz tem DNA de política, vamos botar ele. Eu nem acreditava, tá? Devido à convivência com meus pais, eles não gostavam de política. Mas aí fui entrando e, graças a Deus, estou até hoje, não me queixo. Como causa, como consequência. Como consequência, né? E gosto de fazer política. Mas já influencia seus filhos também. Aí o pai político já tem filhos nessa mesma pegada. Seus filhos é candidato a vereador em Salvador. Eu tenho dito a muita gente, como você frisou, que é preciso que as pessoas de bem possam entrar na política. Nós estamos vivendo um momento delicado, muito meio confuso mesmo para a sociedade. Talvez um dos piores momentos para a classe política, né? Cenário em Brasília, sobretudo. Pois é, nós tivemos uma conversa com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe,
E ele, na conversa inclusive com o Mauro Cardim, e ele dizia: Mauro, você tem que entrar na política assim com mais ênfase, você tem que ser candidato a prefeito de Lauro de Freitas. E aí de repente ele começou a fazer a manifestação dele, e graças a Deus está no caminho certo, não tenho dúvida nenhuma que Mauro vai ser prefeito de Lauro de Freitas. E aí a questão de Anderson, meu filho, foi bastante interessante. O governador o convidou para um cargo que é o segundo escalão no estado, ele foi diretor-presidente do Ibametro aqui de Salvador. E ele desenvolveu um trabalho... Enorme responsabilidade, fez um trabalho excepcional, que o Ibametro antigamente era uma instituição mais punitiva. Chegava em qualquer supermercado, em qualquer posto de combustível. Era só multar e acabou. E Anderson fez um trabalho mais de conscientização. Até porque o Ibametro, do pãozinho ao combustível, a roupa que você veste tem que ter o aval do Ibametro. E Anderson fez esse trabalho. E quando o governador percebeu que foi um trabalho realmente bem feito, ele o convidou para sair candidato a vereador. A primeira instância, assim, eu disse: Anderson, não, rapaz, agora não, você está fazendo um trabalho bem feito no Ibametro, segura aí mais um pouquinho. Mas aí o governador me convenceu também. Disse: olha, nós precisamos de gente que... Lideranças jovens, não é? Lideranças novas, que esteja comprometida. De repente, ele está fazendo a campanha, já está contactando com os amigos, está muito bem, graças a Deus. Claro que não é fácil, a gente sabe que Salvador tem 2 milhões de eleitores e não é fácil. Mas ele já tem uma experiência grande, Rui, porque minha segunda maior votação... Não foi fácil para você também, Juazeiro, sua primeira vereança. Verdade, não foi fácil. Um desafio dado às devidas proporções, né? Verdade, até pela a minha questão social, de onde eu vim, né? Claro. Enfim, Anderson já pega um patamar melhor. Verdade, né? Verdade. Ele é advogado. Pega uma concorrência enorme, mas pega uma linhagem e um trabalho realizado dentro da sua estrutura política, da sua linha, da sua história política e da sua biografia, pega componentes propulsores para ele. Claro que vai ter que encarar, como diz o outro, a batalha, mas as grandes vitórias, elas saem de grandes batalhas. Verdade. E é mais gostoso, né? Sim, quando a gente sabe do tamanho da luta e quando a gente consegue lutar e vencer, a vitória tem um sabor diferente. E aí, Anderson sempre se envolveu. E já é uma vitória querer participar desse pleito. Já é uma vitória, já é um aprendizado. Isso é muito bom. E ele conseguiu, como eu disse, primeiro, nas minhas votações, 4 eleições que eu participo do estadual, na primeira eu tive 50 votos em Salvador. Anderson não morava em Salvador. Na segunda eu tive 9.300. Anderson já estava trabalhando na coordenação política minha aqui em Salvador. Beleza. Aí na segunda, 9.500, na terceira agora 8.000 votos. Enfim, ele quem faz essa política, Anderson. Ele quem sabe aonde tem as lideranças. Que ótimo. Enfim, e tá aí, eu acho que ele tem tudo para dar certo, né? Está num partido importante, que é o PDT. E gosta de trabalhar. Gosta de trabalhar, é determinado e já é um bom sinal. Que bom. Ganha com isso a política, ganha com isso Salvador e governador, como disse, né? Novas lideranças determinadas. Eu tive o privilégio de também entrevistar aqui, como pré-candidato a Lauro de Freitas, o Mauro Cardim. E uma das coisas que ficou muito claro, não é apenas a indignação dele com as coisas erradas dessa gestão e de outras gestões que passaram aqui, mas é exatamente a sua determinação em entender que a gestão pública ou é encarada de coisa séria, ou a gente vai trafegar ao longo do tempo dentro da incompetência e achando isso normal. As coisas não são normais porque não existe, deputado, e bem sabe, na sua vida como homem e como cidadão e também como parlamentar, que não existe meio certo e meio errado, principalmente na coisa pública. Quer dizer, eu estou conversando aqui, nesse momento, e quem está nos acompanhando sabe disso, com um funcionário nosso. É verdade. O seu salário é pago pelo dinheiro do cidadão. Nós somos empregados do povo. Pois é, então a partir desse momento, os exemplos não tem que partir apenas, claro, eu como cidadão tenho a minha parte,
Mas aí eu disse, Mauro Cardim deixou muito claro isso aqui, disse, não, a gente paga impostos. A gente não pode alguém chegar de cima para baixo, o prefeito, é assim, é assado e acabou e tudo mais e tal. Não, você tem um plano de governo participativo, as pessoas votaram em você para ser deputado porque não só acreditam nos seus projetos, mas é exatamente aquilo que você tem feito ao longo da sua vida. O seu trabalho. Claro, os embates vão acontecer, faz parte do grupo A, do grupo B, o negociou isso, né? Política é, antes de tudo, uma grande negociação de coisas para a sociedade. É verdade. E aí ele passou e disse, olha, só uma maneira de mudar a história de Lauro de Freitas, eu vou chegar, eu estou trabalhando para isso. Eu digo, bom, evidentemente que só tem um lugar, né? Então, Lauro de Freitas, 8ª, 7ª, brigando com a economia do Estado, cordão umbilical ligado com Salvador, 59 quilômetros quadrados e 35, 40 milhões de receita própria por mês. Quem não quer um município, terceiro menor município do Estado para governar, colado com a capital? Claro que esse é um ótimo desafio. A diferença é, como é que alguém consegue estar numa gestão de uma cidade que tem que ser modelo de um bocado de coisa? Porque isso aqui é tão pequeno, que é para ser modelo de educação, modelo de saúde, modelo de gestão, modelo de... E não há. E nós não estamos convivendo. Claro, esse programa chega em outros municípios que têm as suas dificuldades. Você em Camaçari, você em Mata de São João, em Candeias. É isso, deputado. Agora, só muda chegando. É verdade. Olha, Mauro Cardim, ele me conquistou no momento de uma conversa que nós tivemos com o presidente nacional, Carlos Lupe, com o deputado federal Félix Mendonça, que é o nosso presidente estadual, e ele, em conversação, o presidente nacional buscando convencer ele que teria que ele entrar como candidato a prefeito, justamente para isso, fazer uma mudança. O povo, a autoestima do povo aqui de Lauro de Freitas está lá embaixo. Eles precisam elevar essa autoestima, e só com lideranças novas, pensamentos novos, é que vão conseguir. E ele dizia naquele momento, Lupe, tudo bem, eu vou ser candidato a prefeito de Lauro de Freitas, e no meu projeto eu tenho a educação como o item de primeiro lugar. Porque ele sabe que a educação é o alicerce, é a base de tudo na vida. E ele estava dizendo, olha, eu como gestor, o PDT terá o modelo mais ampliado do que o nosso ex-presidente Leonel Brizola adotou, que é escola de tempo integral. É verdade. Tem que chegar o momento de um gestor, né, abrir os olhos. Eu não sei se o nome era CIEP ou o CIEP. Os CIEPs, né? Mas CIEPs. É uma das grandes, claro, que ele tinha, naturalmente, na sua equipe, pensadores, né, na educação, fantásticos do lado dele. Bom, e Mauro, ele disse, olha, o meu projeto mais importante para Lauro de Freitas é um projeto de cuidar das pessoas. E só pode cuidar, como ele disse, é cuidando da saúde, é dando saúde pública de qualidade, é construindo escolas, principalmente de tempo integral. E ele estava dizendo, há mais de 10 anos não se constrói uma única escola pública na cidade de Lauro de Freitas. Tão triste como rico como esse. Eu não sei qual é a receita própria de Uauá, mas se for 40 milhões deve ser por ano, né? E não por mês, né? Imagine, parece que os gestores anteriores e o atual não querem ver a emancipação política e intelectual da população aqui de Lauro de Freitas, porque não investe em saúde, não investe em educação, pelo amor de Deus, aí fica difícil. Por isso que eu acredito no projeto de Mauro Cardim, acredito nele, porque realmente ele tem demonstrado, e é um homem bem sucedido, que tudo aonde ele botou a mão deu certo. Parece que ele tem uma mão mesmo que é dada por Deus, porque tem feito sucesso em tudo que ele se coloca. E eu não tenho dúvida que aqui em Lauro de Freitas ele vai ser o cara. Muito bem. A gente, evidentemente, deseja que sente naquela cadeira de prefeito pessoas realmente comprometidas com o futuro. Afinal de contas, o que o cidadão quer, e nós, enquanto naturalmente assumimos a posição do cidadão, é uma qualidade de vida melhor, né? Ou seja, a gente quer a prosperidade, que ela de alguma forma nos forme cidadãos, mas acima de tudo nos dê qualidade de vida. E Lauro de Freitas é essa ilha que pode ser bem cuidada.
Claro que depende muito de cada um de nós, como em Juazeiro, como em Salvador, em toda a Bahia. Bom, mas eu tenho que aproveitar a sua presença para estabelecer como é que pode... no passado diziam que o cargo de deputado de Paulo Maracajá Pereira foi dado pelo torcedor do Bahia. Mas acontece que o Bahia é uma marca e tem torcedores espalhados por todo que é canto. Agora, o sujeito foi presidente do Juazeiro, é suficiente para ter voto para ser deputado? Não. Pois é, e a gente precisa explicar isso, porque esse mesmo ex-presidente do Juazeiro vem e funda o Juazeirense. E hoje o Juazeirense, eu chamo o Juazeirense, mas é a equipe, a Juazeirense, essa equipe está tendo um crescimento. Aonde é que está essa fórmula mágica no momento em que o futebol brasileiro está saindo pelo ralo? É verdade. Tem fórmula para o sucesso da seleção brasileira? Não vai falar agora. Logo após o intervalo, vamos falar um pouquinho de futebol, mas a gente volta para a política também, daqui a pouco. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil. Muito bem, estamos chegando ao último bloco do nosso programa de hoje. Você já sabe, eu estou conversando com o deputado estadual do PDT, integra o PDT, Roberto Carlos. Lógico que, dentre o trabalho das atividades de um deputado estadual, o trabalho de comissões e tudo mais, ele falou muito sobre agricultura, mas ele passeou, aspas, trabalhou, eu falo passear, porque ao longo dos seus mandatos ele integrou, passou praticamente a Bahia em revista, porque são várias as ações que vão à educação, a direitos humanos, vem para a área social, como diz, vai para o orçamento, enfim, tem essa passada a limpo significa o quê? Essa visão de Estado, essa visão de Bahia. Isso é muito importante na formação de um parlamentar. É lógico que há uma diferença muito grande em ser legislador e a outra ser alguém que executa, né, o executivo da questão. Mas faça bem cada etapa da sua vida política e da sua vida pessoal, que você vai aprender a fazer melhor na etapa seguinte. Eu acho que
está muito claro para a gente que não está sendo e não será diferente na vida do deputado estadual Roberto Carlos, com quem eu estou conversando. Deputado, como é que alguém foi presidente de um clube de Juazeiro que, eu diria, não teria espaço? Aliás, só a Feira de Santana consegue ter 3, 4 times, sei lá, no Campeonato Baiano e tal, e de repente você foi presidente de um, funda outro, e o que você fundou termina sendo melhor do que o outro. Esses votos de Paulo Maracajá, durante muito tempo, disse que Osório de Vilas Boas, também do Bahia, me parece que do Vitória houve um nome, eu não sei se no caso do Viana, do presidente, ele chegou a ter votos do Vitória no passado, também não sei dos nomes do Vitória, mas eu sei que muita gente é muito bem votado nessa coisa da pegada do esporte como elemento em que motiva o fanático, né? E de repente a gente está vendo o futebol brasileiro saindo pelo ralo. Eu não sei se isso passa, e aí o seu conhecimento de futebol, que não é naturalmente novo, já é alguém que acompanha e vive o futebol há muito tempo. O que está acontecendo com o Brasil de hoje? Esse intervalo, vamos fazer o seguinte, é como se estivesse fazendo uma recreação. Sai um pouco da política, só para eu pegar a sua opinião, aproveitando a sua experiência. O que está acontecendo? É um problema que está acima do técnico? É uma coisa acima? Ou, de fato, é um momento de entre-safra do futebol brasileiro? Olha, Rui, você está falando de um tema que eu sou apaixonadíssimo. Eu fui jogador de futebol, embora não tenha sido profissional, embora tenha tido futebol para ser profissional. Eu sou igual ao Romário. Que posição? É centroavante. É centroavante? É igual ao Romário. Chegou na área, dentro do gol, se vai vacilar, a bola o goleiro vai pegar lá dentro que bom. da rede. Agora, realmente, nós estamos vivendo uma crise grande no futebol. Não é só na política, não. No futebol. O Brasil perder para o Peru é uma coisa anormal. Perder de 7-1 para a Alemanha é uma coisa normal. Quero dizer que o que está acontecendo no país é uma única coisa. É que a vontade e a especulação financeira está ditando o futebol brasileiro. Os empresários é quem escala jogador e é quem convoca o jogador para jogar na seleção brasileira. Um outro fato, se eu fosse deputado federal, eu faria uma lei que só obrigasse a jogadores jovens só sair do Brasil depois de 22 anos de idade. Porque são muitos jogadores que voltam para o Brasil para jogar na seleção brasileira que os brasileiros não conhecem. Porque saiu daqui com 16 anos de idade, saiu daqui com 17 anos de idade, e aí eles não conseguem mais aprender como o brasileiro joga, porque a vida dele toda no futebol é na Europa. O formato já é outro. Aí chega aqui, perde a característica do jogador brasileiro. Que você viu muito bem Zico jogar, Romário, o fenômeno, Ronaldinho, Gaúcho, que são a rama ainda, aquela raminha que sobrou de Zico, quem viu sobrou Rivaldo, de Pelé, Rivaldo, Zenon, tantos jogadores de qualidade. E de repente o Brasil hoje é um time, se não tivesse aí não tem mais respeito de ninguém. Ninguém respeita mais o Brasil. O time do Peru... E a culpa é do técnico ou também do técnico? Não, a culpa é da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que contrata um treinador que não tem experiência, ganhou uma Copa do Mundo como jogador, mas não tem o timbre como um treinador de futebol. Tem tantos outros aí competentes que deveriam treinar o país, o Brasil, e coloca Dunga. Por que Dunga? Porque Dunga vai ser o único capaz de deixar empresários escalar a seleção brasileira e convocar a seleção brasileira, porque eles têm interesses financeiros. Aí não convoca os melhores. Enfim, essa crise é grande e só vai acabar no momento que o presidente da CBF disser, tá fora Dunga, vamos restabelecer um novo treinador, uma nova metodologia para a seleção brasileira. Aí sim vai dar certo. E falando lá da Juazeirense, minha grande paixão, eu sou fundador do Juazeiro, né, também. Fui presidente, eu sei. Por 2 mandatos no Juazeiro. E em 2007 aconteceu um episódio em Juazeiro. O prefeito era Misael Aguilar. Eu fui presidente no ano, terminei meu mandato em 2006. E aí a comunidade desportiva da região
queria que eu voltasse novamente a presidir o Juazeiro. Eu disse, não quero, terminei a eleição agora, é muito complicado. Mas aí a paixão pelo futebol é grande, e aí o povo chamando, eu disse, tá bom, eu vou. Aí de repente, quando eu me coloquei como candidato, o prefeito Misael disse, não, eu tenho um candidato, porque Roberto está ganhando muitos votos com o Juazeiro. Juazeiro nunca me deu voto, Juazeirense nunca me deu e nem vai dar. Nem pediu, nem você pediu tampouco. Nem eu pedi, não dá o voto. É diferente de Paulo Maracajá no Bahia, de Paulo Carneiro no Vitória. Aí eles têm um time que tem uma quantidade imensa de torcedor, e aí consegue votos. Agora, o Juazeirense é um time pequeno, não consegue, nem o Juazeiro. E aí eu fui para a eleição. No primeiro momento era 41 votantes, mas só apareceram desses 41, 38 votantes, e houve um empate. Houve empate, e como o estatuto não dizia nada, foi para uma outra semana. No dia seguinte, o prefeito Misael convenceu, só Deus sabe, como um dos associados nossos, mudar o voto. E aí mudou o voto e eu perdi a eleição. Porque entre esses 41 associados que votavam, conselheiros, 38 trabalhavam na prefeitura de Juazeiro. Só isso. Só isso. Entendi. E aí eu perdi o mandato. Quando perdi o mandato, perdi a eleição. Aí o jogo não foi limpo. Aí não foi limpo. Aí perdi a eleição e eu propus que a eleição fosse no estádio Adalto Moraes, já porque eu já sabia que ia fazer alguma coisa de errado. Aí a sociedade, os torcedores de Juazeiro começaram a clamar, dizendo que o Juazeiro acabou e Roberto Carlos vai fundar uma outra equipe. E realmente, em 2008 eu fundei o Juazeirense, que hoje está na primeira divisão, e o Juazeiro está na segunda divisão do Campeonato Baiano. Nós, em 8 anos somente de vida e 5 na primeira divisão, já fomos 3 vezes terceiro colocado de futebol da Bahia, 3 anos consecutivos. Este ano nós disputamos o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e estamos disputando, começou agora no dia 12, a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. E o ano que vem já estamos classificados mais uma vez para disputar a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. Que beleza. Rapidamente, então o segredo é trabalho, trabalho e trabalho. Trabalho, muita dedicação. E jogar limpo, como diz o outro. E jogar limpo e paixão. Mas o senhor acredita que a seleção brasileira, deputado, ela tem saída? Tem saída. Certo. A partir do momento que tem a coragem de mudar tudo que tem. Entendi. Hoje na seleção brasileira. Muda a comissão técnica, muda... Olha, a comissão técnica não pode ter entre seus membros empresário de jogador. Corrompe literalmente. Corrompe. O cara vai trabalhar com o interesse dele, de botar os jogadores que ele representa. Vira negócio. Vira só negócio. Não dá certo. Voltando para a política, então. Há uma geração hoje que está frequentando redes sociais como nunca. Hoje, eu não sou apenas o único, mas muitas pessoas já dizem hoje, muito comumente, deputado, que redes sociais elas afastam os próximos e aproximam os distantes. É verdade. A gente ainda não sabe para onde essa ferramenta vai. Mas uma coisa é certa. Ela pode não ser capaz de eleger alguém, mas ela hoje é capaz de detonar e de derrubar alguém. Ou seja, ela é muito mais rápida e eficiente hoje em destruir, em desconstruir, do que em construir. Na gestão pública, e conversando isso com alguns políticos e tal, eles disseram o seguinte: interessante é que quando chega uma pergunta pela internet na prefeitura e a gente manda examinar e procurar a resposta, quando a resposta chega, a pergunta já mudou. A velocidade é tão grande e tal. Então nós estamos indo para um cenário político agora, em outubro, em que a gente tem que ter rede social, quer dizer, um candidato tem que ter uma preocupação muito grande no acompanhamento da rede social e na gestão disso, de tal forma que, ainda que não construa a sua imagem, não permita a destruição. Ou seja, em Lauro de Freitas foi criada recentemente, até por uma sacada, uma determinação do Mauro Cardim, a Frente
partidária de oposição. Ou seja, eles estão construindo uma pauta proativa em torno da cidade que vai desde a responsabilidade com a transparência, tipo, ato 1 de quem for o prefeito, auditar as contas públicas, porque é a responsabilidade do gestor com essa cidade, da qual ele é funcionário número 1, ele tem que saber o que ele está pegando, ver o tamanho do problema. Eu não posso entender como a cidade nossa tem um grau de endividamento que não se conhece até hoje. Mas a gente pode estar conversando sobre a realidade de outros municípios. Aí você para e diz assim, bom, as redes sociais podem ajudar em quê? A aproximar o gestor com essas informações. Mas e por que isso não acontece? Por que essas coisas? Por que alguns conseguem fazer um trabalho tão bem feito? É porque os outros não têm competência, não têm conhecimento? Eu não sei como é isso na vida de um parlamentar, um membro da Assembleia hoje. Mas você e outros 62 colegas seus têm uma responsabilidade com o dia a dia. Eu lembro do tradicional boletim, o folheto do gabinete encaminhando para os seus eleitores potenciais, mas para a Bahia toda, mas boa parte há uma espécie de relatório. E não há um compromisso muito grande de uma página, de um correio eletrônico que me permita o diálogo, não só de receber informações, mas gerar com o deputado Roberto Carlos, eu estou falando de uma coisa que o senhor já pode ter implantado, não tá? Por favor, me perdoe até. Mas essa responsabilidade de ter uma dinâmica, porque eu gostaria, aquele deputado que eu votei, eu gostaria de ter a oportunidade de mensalmente ele conversar comigo. Ele não tem problema, ele vai dizer assim, olha, todo último dia do mês, ou todo dia 1º do mês, ou todo dia 3º do mês, eu estou falando uma coisa agora que está surgindo no nosso bate-papo, e que eu acho isso um mínimo de transparência e de responsabilidade para o meu eleitor. Claro que você vai dizer assim, Rui, eu não sou deputado mais dos meus eleitores, eu sou da Bahia inteira. É verdade, a sua responsabilidade é do tamanho da Bahia. Sua e dos outros 62 colegas seus. Mas isso é tão fácil hoje, a tecnologia. E por que um gestor público não se preocupa? Né? Todo dia 10, de 10 à meia-noite, eu vou estar numa câmera, na frente, em rede, no meu site, conversando com vocês. Linha aberta. E vamos lá bater esse papo. Não me pergunte em que vai dar isso. Mas tenha certeza de uma coisa. Eu, enquanto cidadão, eleitor ou não seu, eu vou dizer, puxa vida, aquele cara fala francamente. É verdade. Poxa, eu fiquei emocionado com as suas palavras aqui. Realmente, você está dando um show nessa sua ideia. Eu tenho, inclusive... Você está me permitindo conversar francamente, que não é o comum. Não é todo mundo que a gente tem essa oportunidade de conversar abertamente. Eu tenho já algumas ferramentas sociais que são importantes para aproximar a gente do eleitor, das opiniões. Eu tenho o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Perfeito. As que, ferramentas... são 3 ferramentas importantes que a gente utiliza. Por exemplo, nós temos no gabinete o WhatsApp que recebe aproximadamente por dia mais de 2.000 mensagens das pessoas interagindo conosco, dando opiniões, reclamando também, isso é muito apresentando alguns projetos. Falando francamente. Agora, ainda não conseguimos manter essa ideia que você criou, de uma câmara, a gente passar, sei lá, 1 dia, 2 dias na semana, interagindo com a população e respondendo talvez ao vivo. Um canal aberto. Eu acho que o gestor... Porque na Assembleia, vocês têm a TV Assembleia lá, mas não é a mesma coisa. É verdade. E o gestor municipal deveria realmente fazer esse canal de interação com a população, porque é muito importante, porque a população ela é muito sábia e ela nos ajuda, e nós temos que nos colocarmos sempre como servidor dessa população, porque são elas que pagam nossos salários. E são nossos fiscais também, estão nos ajudando. É verdade. Não são inimigos. E eles ajudam. Né? Tem cada ideias boas para a gente conversar, interagir, projetos importantes. Um cidadão mandou para mim uma ideia de criar algo para o semiárido baiano. Deputado, você é do semiárido, você sabe que a maior riqueza do semiárido é caprinos e ovinos. Faça alguma coisa para nós. E realmente depois eu fui meditar e disse, é verdade. E não é
sabe que o semiárido chove pouco. E aí eu fico matutando, e a Bahia tem o maior rebanho de caprinos. É o primeiro lugar no Brasil e o segundo em ovinos. E eu pensei, só vamos criar alguma coisa. E agora criamos um projeto que foi uma estimulação do seu Odegar Júnior, lá da cidade de Curaçá, que ele mandou essa proposta para mim, para desenvolver um projeto que pudesse fixar o homem do sertão aonde ele mora e conseguir produzir alguma coisa mais com o leite de cabra. Ligado nessa matriz, né, dos ovinos e caprinos. Você sabe que no semiárido o homem é sustentado pelo bode que ele vende, pelo leite que ele vende da cabra. E aí eu vou desenvolver esse projeto. Aí pedi uma ajuda à Secretaria de Agricultura e o técnico, Dr. Fábio Cedrais, desenvolveu comigo um projeto chamado Cabra Produtiva e Rota do Leite. Hoje nós estamos produzindo muito queijos de cabra, queijo com cachaça, queijo com vinho, queijo com diversas coisas que hoje está produzindo de maneira industrial, que antes eles produziam de maneira... Formataram uma cadeia produtiva nova. Onde envolve o empresário que está disposto a comprar toda a produção do leite, como também os associados, que são todos os produtores, gerando emprego, gerando renda. E primeiro fui comprar um queijo aqui em Salvador, de cabra. Fiquei estupefato, porque o quilo de queijo de cabra custa aproximadamente R$200 aqui em Salvador. E era produzido por esses produtores artesanalmente, né, por um valor de R$30. Agora eles conseguiram industrializar, pegar um selozinho da DAB, que pode vender para todo o Brasil e para o mundo inteiro, e um queijo que está custando, ou que está rendendo para eles aproximadamente R$150. Então, o capital agregou valor. Agregou valor. Exatamente. Inteligência. E foi uma sugestão de um cidadão, de um eleitor nosso, que deu a sugestão lá de Curaçá, e graças a Deus já entreguei o projeto ao governador, e o governador colocou como um projeto de governo para ser desenvolvido e para gerar ideias renda, simples, inteligentes e oportunas, né? Que vai ajudar uma região como essa. Só para a gente fechar o nosso bate-papo, nós temos esse processo minoritário de outubro, temos os jovens, né? Falamos de redes sociais, da importância disso, falamos da importância desses votos conscientes no momento em que há uma crise de imagem muito forte da classe política, mas para que existiria a solução se não fosse o problema? Tem um desafio para ser. Nós todos temos que aproveitar isso e aprender. Mas, considerando agora um fato interessante, você tem um filho candidato a vereador em Salvador pelo PDT, pressuponho que o partido é o mesmo, né? Que tem e que já ocupa ao longo da sua jovem trajetória, digamos, nichos dentro de uma cidade que é a mais antiga do país, né? Que tem problemas seculares, né? E que só há uma maneira da gente encarar isso, essa urna, para ser vereador e ter a capacidade de mudar. Mas as pessoas estão falando que a taxa de renovação das câmaras municipais no Brasil, ela vai estar naquele patamar de 50%. Eu acho que não. Eu acho que esse momento é um momento de renovação literal. Qual a sua opinião em relação a isso, deputado? Olha, o povo não está querendo votar nos políticos mais. É uma insatisfação por tudo que está acontecendo no nosso país, né? Agora, a gente não pode negar que tudo que acontece no nosso país tem que ter a política no meio. E existe gente ruim em todas as classes. Né? Não é diferente na classe médica, na classe de radialistas, na classe de jornalistas, na classe dos políticos. E na classe política não pode ser diferente. Existem os ruins, mas existem os bons, como também existem em todas as classes. E as pessoas boas têm que entrar na política. Nós temos que fazer a diferença, né? Principalmente nesse momento que tem que se virar esse jogo. E só vai virar o jogo se as pessoas de bens entrarem na política, como é o caso de
Mauro Cardim aqui em Lauro de Freitas, como é o caso do meu filho, Anderson. Não é porque é meu filho, mas todo mundo conhece, onde ele passou, um grande jurista, uma pessoa dedicada, né, e que está se predispondo em ajudar as pessoas que muitas vezes não têm vez, não têm voz na Câmara Municipal de Salvador. Por isso que eu acho que há ainda solução. Realmente as pessoas boas entrarem na vida pública para fazer a diferença, para virar esse jogo que não pode continuar dessa forma. E se calar a boca é dizer amém. Pior. E dizer amém é pior para todo mundo. É pior. Deputado, suas considerações finais para esse programa Região Metropolitana em Debate. Olha, Rui, eu quero te agradecer imensamente pelo convite, agradecer a Mauro Cardim também, agradecer a todos que estão nesse momento nos vendo, e dizer que eu continuo na Assembleia Legislativa como servidor de vocês. Me procure, eu estou à inteira disposição. Meu gabinete é o 308, lá na Assembleia Legislativa, e o nome ninguém esquece. Roberto Carlos. Roberto Carlos, nome bom de cantor, de jogador. E de lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Roberto Carlos era o melhor. O deputado não pode ser diferente. Tem que honrar esse nome, tem que ser bom. Por isso que eu tenho me esforçado muito para corresponder à expectativa do povo que me elegeu deputado pelo 4º mandato consecutivo, sem ter herança política, sem ter herança financeira. Por isso que eu trabalho duro, trabalho forte para atender a expectativa do povo da Bahia. Muito obrigado, que Deus lhe proteja e continue como você tem feito esse trabalho magnífico em defesa do povo da Bahia. Muito obrigado. Bom, com as considerações finais do nosso convidado, nós temos um compromisso na próxima semana e eu acho que eu devo fazer um comentário final em relação às observações e esse bate-papo extremamente agradável para você que nos acompanhou até agora. Vez por outra eu faço questão de lembrar de que uma das melhores qualidades que o ser humano tem é saber diferenciar as pessoas capazes das pessoas capazes de tudo. No momento eleitoral, pense bem nisso. Eu estou votando numa pessoa capaz ou numa pessoa capaz de tudo? E eu conversei hoje com uma pessoa capaz. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado e continue acompanhando a nossa programação. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas. O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor, mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas.
que, ao vivenciar essa realidade de desigualdade, tem a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do Unicef é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças, mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico de um país. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo.